Vamos lá então, pessoal, começando a nossa parte da tarde aqui agora. Palestra O Poder da IA aplicado na experiência do cliente. E eu convido ela, que é diretora de CX do iFood. Olha, ela já está aqui, Ana Vidal, venha pra cá. O palco é seu. Obrigada, agora tá. Boa tarde, pessoal. Que missão, hein? Pós-almoço, meu Deus. Mas vamos lá, vamos fazer essa tarde ficar animada. Vamos trazer, quem está no fundo, se quiser chegar um pouquinho mais perto aqui, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo com a AI, sobre como tudo acontece. E aí, primeiro agradecer, é uma honra estar aqui. Para quem não sabe, ano passado a gente ganhou, e aí foi uma honra, um mérito. A gente ganhou como Case Smart aqui, foi o Case do ano. E aqui o que a gente vai contar e falar um pouquinho é como evoluiu isso. É sobre o Case do ano passado, que muita gente tem curiosidade, né? O que foi o Case do ano passado, por que ganhou, e a evolução disso com os resultados que a gente tem até hoje. Então, eu espero que seja proveitoso, espero que não seja chato esse pós-almoço, que vocês tenham bastante energia aqui para acompanhar e a gente falar um pouquinho sobre tudo isso. Para quem não me conhece, eu sou Ana Vidal, eu estou como diretora de experiência 360 no iFood, então a gente cuida de experiência de clientes, dos entregadores, dos restaurantes, e é uma honra, um prazer poder passar a próxima meia hora aqui contando um pouquinho do nosso dia a dia. Bora lá, então, falar? Para começar a falar sobre o case, é importante eu contextualizar para vocês um pouquinho do que é o iFood e o tamanho do iFood hoje em dia. Acho que algumas pessoas sabem, mas eu trouxe só aqui alguns números para vocês. Trazendo aqui, hoje a gente já faz mais de 120 milhões de pedidos por mês. Então, esse é um número bem grande. A gente já tem mais de 7 mil colaboradores, a gente está indo quase para 8 mil colaboradores internos. A gente tem no nosso ecossistema 360 mil entregadores, mais de 60 milhões de usuários e 400 mil estabelecimentos comerciais. Tudo são grandes números, e quando a gente combina todos eles, aí vira uma mágica melhor ainda, porque aí a gente tem muito mais interação e muita informação. Então, isso é parte da magia do iFood, e a gente hoje já está presente em mais de 150 cidades. Então, todos os maiores municípios, a gente está tentando chegar agora nos menorzinhos. Quem sabe um dia a gente vai falar que a gente está em todos os municípios do Brasil, mas hoje a gente está em 1.500 cidades do Brasil. E aí, a gente fala muito que o iFood é uma empresa de tecnologia. E, nos últimos meses, a gente já começa a se posicionar como uma empresa de AI também. E por quê? O que é o cerne da empresa, né? Sou uma indústria, sou uma empresa de serviço, sou uma empresa de AI. Significa que o que está no coração da empresa, o que mais move a empresa, é esse cerne, né? Uma indústria, é muito claro, você tem a linha de produção clara ali, né? Quando a gente fala de indústria. Quando você fala de uma empresa de AI, significa que a maior parte dos modelos que a gente está falando são de AI. A maior parte das nossas interações, dos nossos processos, hoje acontecem com AI. E é por isso que a gente começa a se posicionar como uma empresa de tecnologia e AI. Tá? E para tentar exemplificar um pouquinho, aqui eu trouxe alguns números, mas a gente já tem mais de 150 modelos de AI rodando dentro do iFood. E esses modelos são proprietários que a gente vem desenvolvendo. Não é coisa de agora. A gente começou em 2018, então, para quem começou esse ano e falar assim, nossa, mas eu não tenho 150, é normal. A gente começou faz um tempo, e essa jornada, a gente vem aprimorando ela, mas isso já traz muita coisa legal. Então, a gente já faz mais de 14 bilhões de predições com esses modelos. Então, assim, é muita predição. A gente começa a cruzar todas as informações daquele ecossistema que eu trouxe, e ter uma informação até antes dos problemas acontecerem. A gente tem mais de 16 petabytes de informação dentro do nosso data lake. É muita informação, gente. Assim, é informação para tudo e de tudo. E organizar ela não é uma missão fácil, mas a gente tenta todos os dias. A gente tem mais de 1.000 retreinos e updates dos nossos modelos de AI. Então, quem acha que vai construir alguma coisa? Nossa, entreguei, roadmap ok, check. Gente, check hoje, amanhã você acorda e já está desatualizado. Então, assim, a gente atualiza mais de 1.000 coisas
todos os meses. Então, não é algo que você faz e pode ficar tranquilo de que agora eu tenho. Não, se você não atualizar, vai ficar ruim. A gente estima, né, que 30% de economia, de saving no nosso EBITDA por causa do uso de todos esses modelos. E a gente processa mais de 800 mil horas máquinas mês. Então, é muita informação, muita transação aqui dentro. Mas falei muito número de iFood. E aí eu vou trazer um pouco para o público daqui, né? A gente está aqui um time mais de CX, um time que está mais acostumado com atendimento. Então, eu vou trazer um pouquinho do que é o poder do AI dentro de uma área de atendimento. E aí, para explicar um pouquinho sobre isso, eu vou convidar vocês aqui a primeiro, pensar como que é o dia a dia na rotina do iFood. Então, vamos pensar mais ou menos o que é atender o cliente do iFood. Primeiro que vocês estão atendendo gente com fome. Gente com fome não tem paciência, quer que chegue rápido, é exigente. Então, assim, primeiro pensem que o cliente está irritado e está com fome. Gente, é necessidade básica, é igual sono. Então, assim, não é tão trivial. Como eu falei aqueles números no começo, imagina que, mesmo se a gente fizer tudo dar muito certo, ainda a chance de ter algum erro é grande. Então, a gente tem mais de 3.400.000 atendimentos por mês. Então, pensa que a escala é gigante. Então, quem reclama aí da quantidade de tickets, gente, 3.400 tickets. Não reclamem. Dá para atender. Então, pensa nessa... são 3.400.000 de ticket de pessoas com fome. Né? Vamos lembrar que a gente estava falando. Vocês acabaram de almoçar, está difícil imaginar a fome, mas são 3 milhões de pessoas com fome. A gente tem 30% desse atendimento. O ser humano decidiu almoçar e jantar no mesmo horário, gente. Então, assim, 30% desse atendimento acontece entre 8 e 10 da noite. Porque é o horário que todo mundo resolve pedir o jantar. Então, eu não tenho aquele atendimento que eu posso te responder às 9 da manhã e está tudo bem. Você chegou em casa, cansado do trabalho, pediu um hambúrguer, ele não chegou. Você abriu uma reclamação. Se eu te responder no outro dia, às 9 da manhã, a hora que entrou alguém lá para atender, o que você vai falar? iFood é ruim, iFood não me atende, esse atendimento é demorado, estou com pressa, fiquei com fome, passei a noite com fome, tive que comer outra coisa, não tinha nada na minha geladeira, jantei banana, que era o que tinha na fruteira, e não chegou meu hambúrguer. Gente, é o caos. Então, eu não posso esperar para responder. E eu tenho todo o atendimento centralizado em poucos momentos do dia, que a maior parte acontece no jantar, nosso atendimento. E quando? Gente, quando vocês pedem mais iFood? Sexta, sábado, domingo. Então, a maior parte dos atendimentos é sexta, sábado e domingo à noite. Alguém quer trabalhar sexta, sábado e domingo à noite para o resto da vida? Todos os dias? E se eu não responder no sábado à noite, só na segunda às 9 da manhã, que é o horário que todo mundo vai voltar a trabalhar? Caos. Então, essa é a nossa realidade. A gente não pode esperar para dar uma resposta na segunda-feira, 9 da manhã. Porque o consumidor está puto ali na sexta-feira à noite com a pizza dele. E são 3 milhões de tickets. E quem que a gente atende? A gente atende consumidor, mas a gente atende o mercado, a gente atende o restaurante, a gente atende a farmácia, a gente atende o entregador. Então, são muitos públicos diferentes que também têm problema. Porque pensa o restaurante. A pizza ficou pronta. Sexta-feira, 8 horas da noite. O entregador não chegou. Ele tem um problema naquela hora. Se eu não resolver em 10 minutos, a pizza ficou ruim. O queijo já ficou borrachudo. Então, eu não tenho nem 10 minutos para resolver. Então, esse é o cenário de atendimento que a gente tem para tratar. Como que a gente faz isso? Dá para escalar? Alguém aqui que tem operação grande, consegue ter uma operação só de sexta, sábado, domingo à noite? E escalar nessa volumetria e não ter ninguém depois? Não dá. Para isso, para resolver parte desses problemas, obviamente, eu já comecei com a resposta falando que a tecnologia e AI. Mas, então, como que foi feito? Né? Aí, compartilhando um pouco do processo. Aqui a gente tem 5 personas que ajudam a gente, são 5 superpoderes que o iFood tem. Eu vou contar sobre cada um deles aqui para frente, mas a gente tem a Rose, que é um agente, um assistente, que cuida e conversa com os nossos consumidores. A gente tem a Karen, que é outra assistente, que ajuda e conversa com os nossos restaurantes
mercados. A gente tem o Joe, que é um outro assistente, e que ajuda, e que conversa, e que fala com os nossos entregadores. E a gente tem 2 senhores aqui, um deles é o Almir, que esse é nosso modelo de inferência. Ele é o sábio matemático por trás, que ajuda a gente a tomar decisão e conversa com os outros agentes, dando as melhores respostas. Gente, aí está a parte difícil, tá? Fazer um conversar com o outro. Daqui a pouco falo mais sobre isso. E o Sancho, que ele é super voltado a resolver problemas com fraude. Também acho que é um tema que ninguém aqui conversa e fala, né? Ninguém tem problemas de fraude, então a gente também tem, e a gente trouxe o Sancho aqui para ajudar. E aí, contando um pouco da historinha, né? O que a gente trouxe no case do ano passado e como que a gente está. A Rose, hoje, ali tem um exemplo de um atendimento que a Rose está atendendo. Hoje ela consegue cancelar um pedido, ela consegue consultar as informações, ela consegue reembolsar o cliente. Então, se vocês tiverem um reembolso feito lá, foi a Rose que fez. Ela foi lá, viu que era devido esse reembolso, conversou, estornou o dinheiro e pôs na carteira de vocês. Ou devolveu o dinheiro no cartão de crédito. Então, esse agente hoje já tem todas essas capacidades. Ele tem capacidade, inclusive, de analisar a imagem aqui. Eu não tenho a imagem aqui, mas... Gente, assim, aí uma dica é, comecem e façam. Trazendo um caso curioso sobre a Rose, a gente começou, né? Nossa, a Rose cancela, a Rose agora faz reembolso, agora ela tem que ver a imagem para saber o que está acontecendo, para saber se veio violado o pedido, se o pedido estava com má qualidade, se realmente faltou aquele item. E aí a gente começou a fazer leitura de imagem. Nossa, a leitura de imagem no começo era o caos. Ruim. Ela só lia assim, ó. Tem uma imagem, não tem uma imagem. É uma parede branca, não é uma parede branca. E aí, o que aconteceu? Aí também já trazendo dados aqui. A gente pagou um reembolso de um pedido com uma foto de gato. O consumidor enganou a gente, mandou uma foto de gato. A Rose só leu a foto de gato e a gente pagou o reembolso. Gente, nós apanhamos tanto por essa foto de gato que virou nosso mascote no time de atendimento. Porque imagina nas reuniões o tanto que eu apanhava. Porque como que você paga reembolso com uma foto de gato? Pagamos, desculpa, mas a gente vai melhorar. E a gente evoluiu. Hoje em dia, nosso prompt, um dos últimos, ele pegou um fio de cabelo na sopa. Então, assim, tudo evolui. E aí, aqui a primeira dica já para vocês é, a gente começou e não era tudo lindo no começo. Não nasceu o iFood sabendo fazer tudo. Teve um monte de problema também. Esse foi um deles. E aí, hoje a gente consegue ver um fio de cabelo na sopa e ter uma AI que lê foto super bem. Mas, para isso, alguém, no caso eu, apanhou pra caramba porque pagou reembolso com gato. E está tudo bem nesse processo. Então, acho que isso já é parte do aprendizado que a gente tem que ir internalizando e absorvendo para conseguir fazer. Então, essa é a nossa Rose. E aí eu trouxe números, né? Todo mundo pergunta de números. E aí também comprometimento aqui, né, com a Miriam de que o case do ano passado não ia deixar a desejar, ia continuar entregando resultado para o futuro, fazer o CX do Brasil ser incrível. Esse aqui é o resultado que a gente tem. Então, se vocês olharem, hoje a gente já está mais ou menos em 70% dos nossos tickets de consumidores automatizados. A gente já está um pouquinho mais do que isso. Então, a gente começou ali em 2019 com 3% dos tickets. Hoje a gente está em 70%. Então, quem tem que desenhar a curva de meta aí, ó, pode copiar que dá para fazer. Dá para chegar em 70%. E a gente tem um CSAT hoje muito melhor no atendimento com AI do que no atendimento humano. Isso tem alguns motivos, é claro. É claro que a gente automatizou e o assistente consegue atender os motivos que são mais fáceis, mas, mesmo assim, esse CSAT é maior do que quando a gente começou. Então, aquela história do também, o consumidor não quer, ele não quer falar com AI. Não... Gente, quer. Quando você atende rápido, bem atendido e bem feito, ele agradece e dá uma nota maior. Então, assim, também não dá para usar isso como desculpa. Mas a gente tem hoje já um atendimento muito maior. E por que isso é importante? Porque a gente quer parar nos 120 milhões de pedidos? Não. Pode parecer papo de maluco, talvez seja um pouco mesmo, mas a gente já está falando em 200 milhões de pedidos no iFood dentro da empresa. Essa já é nossa meta. Então, a gente já quer dobrar a empresa em menos de 2, 3 anos. Como que eu faço para escalar se eu não tiver isso aqui? Então, isso aqui é muito importante para conseguir dar escalabilidade e crescimento para a empresa como um todo também. Então,
isso aqui é um pouco, e obviamente, quando você escala aqui, você ganha menos 40% de custo. Esse é um deles. Outro, aí é que é outro mito também, tá, gente? Ah, B2B não dá para ter AI. Nossa, B2B é complexo. O meu cliente... Nossa, meu cliente é muito difícil. Meu cliente não entende, meu atendimento é complexo, tem várias vertentes. Sério, verdade. A gente atende McDonald's, Pizza Hut, Burger King. Tipo, sim, a gente atende 400 mil estabelecimentos comerciais. Droga Raia, Pão de Açúcar. E não é por isso que eu vou deixar de ter uma AI para fazer atendimento. Né? Obviamente que tem a parte de relacionamento comercial, mas a parte de atendimento e de suporte, a gente foi ousado e colocou a inteligência artificial com a Karen. E aí a gente colocou a Karen, ela nasceu em outubro de 23, tá certo? Muito depois do que a gente aprendeu a fazer com... Vocês lembram lá? A gente começou em 19 a fazer de consumidor, a gente começou só em 23 a fazer de B2B, mas a gente fez, e graças a Deus que a gente fez, porque hoje ela já é uma parte significativa do nosso atendimento. Quando você olha para a Karen, por exemplo, isso aqui é um atendimento de um restaurante dentro do portal do parceiro, quando ele está se relacionando com a gente. Em um clique, quando o restaurante entra e ele está com um problema com o entregador, por exemplo, ele clica, a hora que ele clica ali no botãozinho de atendimento, eu já respondo para ele. É sobre o pedido 1, 2, 3, 4, que está sem entregador, que você está querendo vir falar comigo? Se for, só me dá um ok. Então, eu já previ sobre aonde está o problema dele, o que ele vai precisar, e eu já antecipo. E se ele falar sim, eu já tenho toda a resposta para continuar. Olha, nesse processo, nesse problema, a gente vai continuar assim, assim, assim. Preciso que você espere tanto, tenho essa solução, posso fazer isso, não posso fazer isso. E a gente consegue atendê-lo. Hoje, como está esse resultado? Hoje a gente está, aqui em março de 25, que é o fechamento do nosso ano fiscal, a gente estava com 48% dos atendimentos do B2B já sendo feitos por AI. E aí, gente, também é aprendizado, né? Acho que aqui vale a dica para todo mundo. O primeiro processo, o primeiro fluxo que você vai começar, a curva demora mais para crescer. Vocês viram que eu fui de 3% para 70% de 2019 até 2025. Vou desenhar a mesma curva aqui? Não, né? Eu já aprendi como faz. Dá para ser mais rápido. Então, a gente fez aqui, em 2 anos, praticamente 50% dos atendimentos automatizados. Né? E a gente já está com meta aí de chegar em quase perto de 70% agora, nos próximos 6 meses. Por quê? Porque a gente aprendeu. Então, já fica muito mais fácil. Aqui também, gente, CSAT maior que o do humano. E a gente consegue ter... Não nasceu assim, a gente foi aprendendo, mas hoje já é um CSAT maior que o do humano. Se vocês olharem as curvas, a curva pontilhadinha é o CSAT do B2B da automação. Ela começa muito mais baixa aqui, então a gente começa sem saber fazer, fazendo um atendimento ruim, e aí o CSAT mostra isso. Conforme a gente vai passando com o tempo, o CSAT humano, que é a linha contínua, ele se mantém, e aí a gente consegue ver uma troca nas curvas, e hoje o CSAT da automação é maior do que o CSAT do humano. Tá? Então, a gente já consegue ter a troca da curva. Estou vendo, tem um sorrisinho ali de uma das pessoas que me ajudou muito nesse processo, a Kelly, ela está ali, ela está sorrindo, orgulhosa, é verdade. Então, é bom também trazer as pessoas do time que ajudaram a construir. Ela está fazendo assim, foi difícil, mas nós conseguimos. Então, isso é muito bom também. E aí, por fim, aqui eu trouxe o Joe. O Joe, ele é desenrolado. Ele fala com o entregador. O entregador está ali, fazendo o corre dele, precisa entregar a pizza, e aí a gente precisa do Joe. E aí, a gente tem um assistente virtual para falar com o Joe. E o Joe, ele nasceu muito para resolver o problema do dia a dia. Ele também tem que ser muito rápido, porque o entregador, ele quer ganhar dinheiro, ele quer entregar rápido, ele quer resolver o problema dele rápido. Ele nasce para todo esse fluxo, ele foi bastante tempo transacional. A gente foi desenvolvendo algumas capabilities. No último ciclo, ele virou com várias inteligências, ele consegue responder várias perguntas ao mesmo tempo. O Joe ficou tão charmoso, que em vez de eu trazer aqui o número de atendimento do Joe e o CSAT do Joe, eu trouxe um ticket de atendimento do Joe, onde o Joe foi chavecado por uma entregadora, gente.
é verdade. Então, namoro com inteligência artificial é de verdade. Se vocês... E o Joe foi bem, tá? Porque a gente tem medo aqui do vai alucinar, aí não vai saber responder, o que ela faz. Então, vamos ler esse ticket aqui, ó. Vamos ler. Isso é de verdade, tá, gente? É de verdade. Então, o Joe responde assim. E vocês estão vendo ali, Joe... que é uma automação, tá claro ali, né? Parece que você está se divertindo. Se precisar de algo ou tiver alguma dúvida, é só me avisar. Estou aqui para te ajudar. Aí, a Ana Cristina vem ali e fala, tenho sim. Aí o Joe, se precisar de ajuda ou tiver alguma dúvida, só me dizer. Estou aqui para te ajudar no que for necessário. Aí ela falou, amor. Aí vai o Joe. Que legal, parece que você está espalhando boas vibrações. Se precisar de algo ou tiver alguma dúvida, estou aqui para ajudar. E se vocês olharem, o Joe já responde aqui com um emoji também de coração. Por quê? Porque ela mandou um coraçãozinho na mensagem anterior. Então a IA já consegue responder hoje no mesmo formato que a pessoa está conversando com ela. Se a pessoa é mais formal, você responde mais formal. Se a pessoa está usando emoji, você usa emoji. Se a pessoa usa gírias, você usa algumas gírias. Obviamente, você não vai usar um palavrão, mas você usa algumas gírias. Então, tem alguns filtros, mas você consegue interagir na mesma linguagem que o outro. E aí, continuando essa conversa, para a gente ver como ela termina. Vamos lá, a Ana Cristina, em caixas altas, né, gente? Vamos lá, que quando escreve em caixas altas é importante. Às vezes, o amor é grande, que o coração aperta e arranca lágrimas dos meus olhos. E aí o Joe vira, o amor realmente pode ser muito intenso e emocionante. Se precisar conversar ou tirar alguma dúvida sobre o app, estou aqui para ajudar. Então, o Joe não caiu na paquera, ele conseguiu voltar aqui para sobre o app e trouxe a conversa de novo para a resposta. Aí, a Ana Cristina, boa tarde. Aí, Joe, boa tarde, como posso te ajudar hoje? Aí ela, já ajudou com tudo que preciso, mandou os coraçõezinhos para ele. Aí o Joe, fico feliz em saber disso. Se precisar de mais alguma coisa no futuro, estarei aqui e cuide-se. Joe foi educado, não caiu no chaveco, respondeu super bem, respondeu com emoji e conseguimos sair de uma cantada super bem. Então, acho que isso é para tirar um pouco o viés que às vezes a gente tem do medo de ousar e de entender que, nossa, vai alucinar e a gente só pensa para o ruim e para o bom. Gente, e se esse atendimento aqui não fosse uma AI? Como poderia terminar essa cantada e esse amor aqui todo? Poderíamos ter outros problemas. Então, acho que às vezes a gente fica com medo de correr um risco, sendo que a gente corre outros. E aí, acho que a provocação foi trazer aqui para vocês pararem para pensar o quanto a gente pode estar aberto e se jogar nesse mundo, e quanto isso pode ser legal. E aí, por fim, eu trago aqui o Almir e o Sancho. Esses dois são dois sistemas, são mais... O Almir, ele é menos AI, ele é um modelo de inferência estatística avançada. Então, no Techniquez, não é AI raiz, mas ele cruza mais de 300 variáveis em menos de 1 segundo e consegue trazer uma informação que um ser humano não conseguiria fazer. Eu não conseguiria olhar 300 variáveis ao mesmo tempo e trazer essa informação sem 1 minuto. E o Sancho, ele é o especialista em fraude, em não deixar a fraude acontecer. Então, a gente, basicamente, usa esses modelos para tomar decisões em conjunto. O Almir, ele conversa muito com o Joe, com a Rose, e principalmente com a Rose, mas também com a Karen. Então, o Almir, ele toma decisão em prol do ecossistema, e o Sancho, ele previne e ele conversa muito com o nosso agente, ajudando a gente a tomar a melhor decisão, principalmente em momentos de fraude. Tá? Então, o Sancho vai mais para um caminho de ajudar os nossos atendentes também. Tá? E aí, quando a gente vem para cá, o Almir, esse nosso bom velhinho ali, aquela caricatura, ele trouxe mais de 80% de assertividade nas nossas decisões e 18% menos de cancelamento de pedidos e tem um CSAT geral muito bom. O que é isso? Qual é essa decisão assertiva? Vou dar um caso aqui para vocês. Eu sou iFood, certo? Beleza. Não chegou a batata na casa da Miriam. O que aconteceu? Pode ter sido um restaurante que esqueceu de colocar batata no pacote. Pode, não pode? Ele estava fazendo 20 pedidos ao mesmo tempo
Em um deles, ele esqueceu de colocar batata frita e não foi. Pode ter sido um erro do restaurante. Ao mesmo tempo, o restaurante pode estar certo, ele pôs a batata. Mas ele pôs em 2 pacotes diferentes. E aí, a hora que o entregador foi entregar, ele esqueceu que a Miriam tinha 2 pacotes. Só tinha um. E aí, ela recebeu um, que tinha o lanche, mas ela não recebeu o da batata. E aí, o restaurante acertou. Mas o entregador errou e ele esqueceu de entregar a batata para a Miriam. Ou pode ter sido que não foi a Miriam que recebeu o pacote. Tinha uma filha, não sei se é filha, a filha da Miriam estava lá e abriu um pacote e viu a batata e saiu comendo a batata e deixou só o lanche para a Miriam. Aí a Miriam chegou 15 minutos depois e falou assim, ué, mas eu pedi batata, olhou no aplicativo, eu pedi batata, mas a batata não chegou, tá só meu lanche aqui, cadê minha batata? Ela não imaginou que era a filha que tinha comido a batata. Quem está falando a verdade para mim é iFood? Quando chega essa reclamação, eu não sei. E aí, para isso que eu preciso olhar para mais de 300 variáveis para poder saber. Na correlação entre esse estabelecimento comercial com esse consumidor com esse entregador com esse restaurante, qual a chance, quem mais erra, quem mais reclama, quem mais pede, cruzar todos os dados de confiabilidade que eu tenho para poder ser o mais assertiva possível e tomar as melhores decisões. Tá? Então, é um pouco disso que ele faz. E o Sancho, ele ajuda, a gente já teve muito problema com fraude, tá, gente? De chargeback, de fraude de maquininha. Se vocês olharem 3, 4 anos para trás, aí o iFood era um dos top reclamações para qualquer bandeira, ou quando falava de fraude de maquininha, era iFood. Hoje em dia, a gente se orgulha, nosso chargeback é um dos melhores do mercado, sendo premiado internacionalmente. Assim, a gente tem menos de 1% de chargeback nos cartões, que é a taxa de reembolso. Então, assim, é muito baixo. E tudo isso graças aos nossos modelos. E o Sancho é um deles, que ajuda a gente a aprovar quando tem que aprovar e não aprovar quando não tem que aprovar, porque é uma fraude. E garantir essa experiência, efetivamente, para também não estar... Acho que quem consome muito sabe que não tem a fricção do não aprovar. Normalmente, suas compras são aprovadas e com velocidade. Então, é daí que surge. Tá? E aí, trouxe aqui 2 pontos importantes ainda que a gente precisa falar. Um é sobre os aprendizados, e aí o fator decisivo, que é o último, que eu acho que vale a pena compartilhar. Então, mais do que só trazer o resultado do case, do que foi o case do ano passado, é o que a gente aprendeu lá e vem aprendendo até aqui, e que eu daria de conselho para quem me pergunta sobre por onde começar. Primeiro dele, a gente começou acoplando nossos bots, nossas inteligências artificiais às ferramentas. E isso gerou uma dependência e uma demora, e para o nosso nível de escalabilidade não foi bom. Então, pensa que meu bot rodava o tempo todo dentro de uma ferramenta terceira. E aí isso não gerava escalabilidade. Quando batia meus picos de atendimento no sábado à noite, não funcionava, começou a ficar caro, e a gente resolveu desenvolver separado, internamente e próprio. Então, melhorou muito quando a gente fez e desacoplou do sistema. O segundo, a gente desenhou um modelo. No começo, como todo mundo, quando a gente começou a desenhar AI, começava a criar os fluxos, né, os famosos bots, porque era aquilo que a gente sabia fazer. E aí a gente foi criando AI no mesmo formato e achando que a decisão tinha que estar dentro dos modelos da AI. Então, vou dar um exemplo. Eu errei e eu quero pagar um reembolso. E aí, ou eu quero pagar um... Desculpa, errei seu pedido, toma aqui R$20, R$30, como pedido de desculpas, porque o erro realmente foi do iFood. E a gente engessou isso. Então, as nossas decisões eram sempre binárias. Paga ou não paga? Paga R$30 ou não paga. Então, se aconteceu isso, isso e isso, a AI podia ofertar um voucher de R$20. Se aconteceu isso, isso, isso e aquilo, ela não poderia ofertar. Só que isso tirou total poder de decisão do nosso time de negócio, de atendimento. Por quê? Porque se eu quero pagar mais voucher, se eu não quero dar 20 para você, eu quero dar 100, porque tua compra tinha sido de R$5.000 no iFood, eu não conseguia. E aí já tinha aquele modelo padrão. Então, a gente aprendeu que tem que ter uma matriz de decisão do lado de fora, que a AI consome, e que essa matriz de decisão é nutrida pelo time de negócio, podendo tomar regra de negócio e mudá-la a todo momento. Então, construam a AI consumindo a informação de uma matriz de negócio, onde vocês podem mudar ela da noite para o dia. Eu tenho uma crise, eu tenho um problema, deu uma super chuva em São Paulo, e eu quero liberar um protocolo que não é meu protocolo normal.
que não é minha forma de reembolso normal porque eu estou com uma situação atípica. Eu mudo na minha matriz, a minha AI consegue consumir. Eu não preciso de tecnologia e produto desenvolvendo algo dentro do agente para que eu possa tomar decisões diferentes. Isso fez muita diferença também e a gente só aprendeu depois. A gente errou isso bem errado no começo. Sofre até hoje um pouco com isso. O terceiro a gente foi desenvolvendo e a gente queria desenvolver tudo em cada um dos agentes. Muita gente deve estar desenvolvendo um monte de agente aí, desenvolvendo as coisas dentro deles. Então, por exemplo, a Rose, falei que ela consegue agora ler foto com fio de cabelo. Ótimo. Só que o Joe sabe conversar com emoji. A Rose não. E aí, quem é melhor? O Joe ou a Rose? Eu quero fazer as duas coisas nos dois. Então, desenvolvam as capabilities fora e deixem elas disponíveis para os seus agentes irem lá e usarem essas capabilities. Então, eu tenho um bom sistema de leitura de foto, que está aqui disponível. E qualquer agente da empresa de vocês vai lá, utiliza esse serviço de foto e devolve a informação para o consumidor. Eu tenho uma RAG com FAQ, que é aquele que você abastece com todas as FAQs para você responder várias perguntas ao mesmo tempo. Quando você tem essa tecnologia, você tem a tecnologia, e aí você alimenta com todas as FAQs que você quer, e todos os seus agentes deveriam poder usar, e não só para um. Então, desenvolvam de forma que vocês consigam utilizar isso de maneira melhor. E foquem em problemas muito claros e que vocês precisam resolver. Eu vejo muita gente dispersando e perdendo o foco e tentando resolver problema que nem vai existir daqui a 6 meses. Gente, tem processo que não precisa melhorar, precisa deixar de existir. Gente, tem coisa e problema que, se você resolver o outro, você não vai ter mais esse. Então, por que você vai automatizar esse se você não vai ter mais ele daqui a 6 meses? Perdeu, vai direto na causa raiz. Então, olha bem o que precisa existir, o que é o problema raiz e atua nele. Porque senão a gente fica perdendo distração e automatizando processo que não precisa ter. E automatizando burocracia. Que, na boa, é só a gente refletir um pouco, a gente poderia cortar 50%... Aqui, desafio, 50% de todos os processos, vocês vão me achar maluca, não tem problema, mas 50% dos processos da empresa de todo mundo aqui, a gente poderia conviver sem eles. Se a gente tirar, não acontece nada, não dói, assim. Mas a gente acha que vai morrer se ficar sem eles. E tem certeza. Acha não, tem certeza. E vocês devem estar falando, não, impossível, na minha empresa não dá. Dá, tá, gente? Dá. A gente fez isso nesse último ciclo aqui com o iFood. A gente tirou um dos principais processos de restaurantes, que era a avaliação de moderação. Era 40% do volume de atendimento. Quando a gente parou de fazer, todo mundo achou que eu era maluca. Hoje em dia, a gente não faz mais. Está todo mundo sobrevivendo. E melhorou o atendimento. Assim, era um processo que não precisava mesmo existir. E a gente hoje consegue fazer. A gente não tem mais ele mesmo. Então, acho que essa reflexão também é uma reflexão muito importante para todo mundo. E trabalhem em conjunto. Isso aqui é fruto do trabalho de mais de 14 áreas. Não é só o time de negócio, só o time de CX, só o time de produto, só o time de engenharia, só o time de data. É um time em conjunto. Mas, falei muito de AI, muito de tecnologia. Acho que já estourei meu tempo aqui. Eu só preciso falar uma coisa, que é o mais importante, e vou terminar com isso. Mais do que qualquer AI ou tecnologia, o que a gente precisa são de pessoas e de cultura. Nada disso vai acontecer se você não tiver as melhores pessoas e as pessoas que acreditam nisso dentro do processo. E nada disso vai acontecer se a gente não tiver uma cultura focada nisso. Então, aqui tem os 4 principais pilares da cultura do iFood, que é empreendedorismo, resultado, inovação e trabalhar all together. Eu tenho certeza que a gente só consegue ser uma empresa que dá orgulho de falar que é uma empresa brasileira, de AI, que está fazendo parceria com empresas globais, que está ganhando relevância no mundo, porque a gente tem uma cultura que é muito forte e que tem as melhores pessoas e que tem as pessoas focadas nos problemas certos, assim, nos problemas corretos, engajadas e felizes fazendo o que fazem. Então, assim, não tenho dúvida nenhuma que esse é o porquê do que tudo acontece. Acho que a Juliana falou um pouco disso hoje de manhã, mas queria reforçar, e esse é o principal dica para cada um, e quem for gestor aqui também, comece por aí para tudo dar certo. Falei muito, né? Estourei meu tempo, mas está tudo bem.
Segue aqui também, fica meus contatos. Se alguém quiser, não tiver ainda, pode me mandar mensagem. Qualquer coisa, estou super disponível. Gente, merece uma salva de palmas? Essa mulher aqui é o máximo, gente. É a liderança do futuro aí do nosso mercado. Veja, vocês vão ver daqui a 40 anos ela aqui falando ainda sobre IA e tudo que vier. Amém, Miriam. Muito obrigada, Ana. Olha, eu também quero aqui, na presença da Ana, reforçar, porque agora estou vendo que tem muita gente nova já no público, que esse ano, Ana, nós conseguimos ter, pela primeira vez aqui no Smart, um número de 55% de mulheres palestrantes. Com todo respeito aos homens, que a gente aprende muito com vocês também. A meta batida, Miriam, eu lembro dessa meta. Há 3 anos que eu venho tentando passar os 50% e, graças às nossas palestrantes aqui, todas elas, vocês percebem, todos que estão passando por este palco, diretores e diretoras, todos com poder de decisão, toda gente que conhece clientes, sabe falar sobre clientes, conhece as melhores práticas, trazem insights maravilhosos. Esse case aqui é maravilhoso, eu sou fã, é claro. O resultado final me deixou muito feliz no ano passado, por isso eu tenho insistido muito com a Ana. A Ana abriu o iFood, a casa do iFood, para a gente fazer um workshop lá, foi maravilhoso, ela também fez uma apresentação linda. Então, gente, assim, muito feliz por você estar aqui com a gente. Concorrendo hoje a Profissional Smart. Gente, quem não votou, dá tempo, hein? Vota em mim. Não dá tempo mais, por isso que eu estou fazendo a campanha, tá? Tá bom. Mas tem a comunidade iFood aí, por favor, colaborem. Isso, entrem na comunidade do iFood, já estou feliz. Gente, isso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Ana. Miriam, eu que agradeço. Gente, bom demais estar aqui com você. Uma salva de palmas de novo. A Miriam também, que conseguiu 55% de mulheres palestrantes. Muito bom, Ana Vidal. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Miriam.